Graça e paz, queridos, Pastor Alexandre aqui, e hoje eu estou trazendo o 9º episódio da série Jonas. Amado, já tem 9 episódios, mas se você caiu por aqui de surpresa, alguém encaminhou essa mensagem para você, mandou para ti esse vídeo, calma, eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha que vai aparecer nesse canto aqui, e aí nessa bolinha, você clicando nela, você vai ser levado lá para o canal, você vai ter acesso a todos os episódios da série de devocionais do livro de Jonas. Amém, querido? Quero te agradecer por você estar aqui mais uma vez acompanhando essa devocional e quero dizer que é muito importante a tua presença aqui. Eu estou gravando os vídeos porque Deus colocou no meu coração de nós fazermos devocionais, algo que verdadeiramente te ajudasse, que servisse de recurso para que você pudesse exercitar essa disciplina espiritual tão importante que é o ato de devotar a Deus diariamente, várias vezes ao dia, ou seja, com efetividade, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você acha, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você pensa que tem, tudo aquilo que você é. Amém, querido? Então, quero te agradecer, porque eu estou gravando os vídeos, você está acompanhando e está fazendo a tua parte. Você está espalhando a palavra de Deus. E aí eu quero te pedir, olha, curte, compartilha, não deixa de fazer isso não. Se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo tem os botões para você curtir, compartilhar, se inscrever e comentar. Se você, por um acaso, não entendeu algo que eu coloquei aqui, 12, 13 minutos é muito pouco tempo para a gente poder falar de tudo. Então, coloca aqui embaixo a tua dúvida, escreve o teu comentário. Eu vou ter maior prazer em responder, principalmente se for uma dúvida genuína, se for uma dúvida verdadeira, se for uma dúvida humilde, como eu costumo falar. Tá bom, querido? Então, pega a tua Bíblia, porque a gente está fazendo devocionais no livro de Jonas. Abre em Jonas, capítulo 1. Amado, o livro de Jonas é muito rico, a gente está andando, não vou dizer devagar, a gente está andando por detalhes, a gente está olhando os detalhes do livro. Eu quero te convidar hoje a abrir em Jonas capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 7. O tema da devocional de hoje é: não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta fugir da presença de Deus. No episódio passado, o tema foi que quando eu fujo da presença de Deus, eu sou chamado a atenção até pelo ímpio. Eu coloquei esse tema para você entender que quando a gente foge da presença de Deus, a gente perde a autoridade, a gente perde aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso chamado, a nossa condição. Eu quero dizer que deixa eu explicar melhor. A gente não perde o chamado, mas a gente perde o foco do nosso chamado. A gente acaba perdendo a direção que nós estávamos trilhando. É isso que eu chamo, nesse caso, de perder o chamado. A gente perde a direção, a gente perde o foco, a gente perde aquele dirigir de Deus. E quando a gente está fora da direção de Deus, quando a gente está fora do nosso propósito, quando a gente está fora daquilo que Deus planejou para a gente, até o ímpio ele é usado para vir nos chamar a atenção, para nos acordar, para dar um saculejo na gente. O capitão do navio desceu e encontrou Jonas dormindo num sono profundo. Então ele pega e acorda Jonas. Ele fala: cara, o que está havendo com você? A gente está quase perecendo, o barco está indo a pique. A gente vai afundar e você está aí num sono profundo, agarrado. A palavra diz que ele ficou agarrado a um sono profundo. E o tema de hoje é: não adianta fugir da presença de Deus. Não adianta fugir da presença de Deus. Olha o que acontece. Jonas capítulo 1, a partir do verso 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Amado, era comum naquela época lançar sortes. Talvez você ache estranho isso, talvez você ache
isso um pouco complicado, mas eu vou te falar, isso é mais comum na Bíblia do que você imagina. Lançar sortes a gente vai ver, por exemplo, em Números capítulo 26, verso 55, quando Deus orientou Moisés que a terra seria dividida lançando sortes. Ou seja, eles iriam lançar sortes, eles iriam fazer um sorteio. Lançar sortes, amado, é a mesma coisa que fazer um sorteio, tá? Não é lançar sorte, tem gente que fala, lançar sorte era algo do ocultismo e tal. Era fazer um sorteio. A gente vai ver em Josué capítulo 18, 6, que eles verdadeiramente lançaram sortes, eles sortearam as últimas terras que foram conquistadas, né? O restante, tinham 7 terras para serem sorteadas ainda, 7 partes. Em Provérbios, capítulo 16, verso 33, ele vai dizer que os dados são lançados para o sorteio. Ó, ele inclusive informa em Provérbios quais eram os instrumentos usados para o sorteio. Eram dados, né? A gente não tem ideia, talvez eu até pesquise mais isso, a gente não tem ideia se eram números, se eram símbolos que haviam nesses dados, mas em Provérbios 16, 33 vai falar que os dados são lançados para o sorteio, mas a decisão do sorteio vem do Senhor. Ou seja, eles criam que Deus tinha a decisão final. Talvez até por causa do verso 9, né, amado, que eu falo tanto aqui, do mesmo capítulo 16 de Provérbios, que o homem, ele planeja caminhos, mas a decisão final vem do Senhor. E ele, fechando o capítulo 16, lá no verso 33, ele vai dizer que os dados são lançados para sorteio, mas o Senhor é quem define, né, a decisão, tem a decisão final. Então era comum, a gente vai ver em Atos capítulo 1, verso 26, porque de repente você está aí, né? Ele está só dizendo o versículo do Velho Testamento. Então vamos lá, Atos capítulo 1, verso 26. Pedro se levanta e expõe a necessidade de escolher o 12º discípulo, ou seja, alguém para ocupar o lugar de Judas. Lembra que Judas traiu Jesus e aí ele se enforcou? Pois é, o que aconteceu? Pedro se levanta e fala da necessidade de escolher um novo discípulo para ocupar o lugar de Judas. E aí eles lançam a sorte entre 2 nomes. Um me parece que era José e o outro era Matias. E quando eles lançaram a sorte, foi apontado Matias como o 12º apóstolo, o 12º discípulo, que seria apóstolo. Amém, amado? Então assim, querido, o que eu quero dizer para você é que por mais que Jonas tentasse fugir da presença de Deus, ele não conseguiria. Não adianta você tentar fugir, não adianta você querer se esconder. Isso é inútil. A gente vai ver isso em Gênesis capítulo 3. Quando o homem vê que está nu, ele se esconde da presença de Deus. E aí Deus chega e chama por ele. Adão, Adão, aonde você está? E ele estava escondido. E aí depois ele diz para Deus que ele viu que estava nu, sentiu vergonha e se escondeu, porque teve medo. Teve medo. Adiantou ele se esconder? A gente vai ver vários homens que se esconderam. Eu já falei isso aqui na devocional. Nós vamos ver homens que se esconderam da presença de Deus e foram achados. Sabe por quê, amados? Em Marcos, capítulo 4, verso 22, o próprio Jesus vai dizer que não há nada encoberto que não seja revelado. Não há nada encoberto que não seja revelado. Então, amado, deixa eu te falar uma coisa. Não adianta você se esconder. Não adianta você fugir da presença de Deus. Os marinheiros lançaram sorte e diz a palavra que a sorte caiu sobre Jonas. Ele foi apontado, porque se você for analisar direitinho, lá quando eu falei da tempestade, lá pelo versículo 4, que eu falei da tempestade que o Senhor mandou, e nós falamos da soberania de Deus, já estava dentro da soberana vontade de Deus dizer: é Jonas o responsável por isso, é Jonas que está causando isso tudo. E aí, amado, eu quero dizer para você, cuidado, porque às vezes, quando nós nos omitimos, quando nós ficamos quietos, quando nós nos escondemos, quando nós ficamos encobertos, corremos o risco de deixar pessoas tendo prejuízos, pessoas passando por momentos ruins, pessoas
passando por dificuldade. Por quê, amado? Porque nos escondemos. Mas deixa eu te falar mais uma vez, não adianta fugir, porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado, seja por sorte, seja por revelação, seja lá pelo que você achar que deva ser. Eu quero te dizer, Deus vai sempre trazer à tona aquilo que encoberto não traz nenhum tipo de benefício para as nossas vidas. Amém, querido? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa palavra, muito obrigado por essa devocional. Eu quero te agradecer, Deus, por cada texto que tu tem trazido aqui, Pai, para o nosso aprendizado, para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, não nos deixe escondidos, por mais que isso pareça doer, não nos deixe, Pai, encobertos, não nos deixe, ó Pai, sem ser revelados, porque, ó Deus, aqueles que estão escondidos, encobertos, escondidos nas trevas, digamos assim, esses terão, sim, o momento certo de ser revelado. Talvez não seja o melhor dos momentos, mas nós, Senhor Deus, que queremos a verdade, queremos crescer, queremos nos desenvolver na Tua presença, precisamos, ó Deus, sim, que haja luz sobre as nossas vidas, que haja luz sobre tudo que está encoberto. Não adianta fugirmos da Tua presença. Para quem iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Por isso não nos deixe fugir, não nos deixe esconder. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.